tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, nessa tarde cinzenta, mas que aqui brilha um sol imenso de uma energia positiva, de amor, de muito afeto, para ser repartidos com todos nós aqui presentes, com todos também que nos assistem no canal do YouTube e também aqueles desencarnados que também vieram assistir a nossa reunião de hoje. Mas precisamos sim de alguns recadinhos, como sempre, né? Senão não é normal, né? Temos que dar os recados. E primeiro recado de sempre é gratidão. Agradecer todas as doações que recebemos, tanto de alimentos como as doações para o brechó. E continuamos também pedindo. Vocês todos sabem, e quem está aqui pela primeira vez, que temos 70 famílias de assistidos e que damos alimentos todos os meses. E precisamos, né, fazer dinheiro, porque na vida material é assim que se faz. Precisamos do dinheiro para comprar os gêneros. E o brechó é um dos meios de nós conseguirmos esses alimentos. Então, as doações do brechó são também muito importantes. Segundo aviso também é que a nossa biblioteca está funcionando e podem tirar os livros todos aqueles que são sócios. Então, quem tiver interesse em tirar livros, é só se associar à nossa casa. E vocês encontram aqui na recepção as fichas para se associarem. Terceiro avisinho e último, gente, último. Silêncio. O silêncio é a base do nosso trabalho. Então, se porventura esqueceram de desligar o celular ou de colocar no silencioso, por favor, deem uma olhadinha aí, tá? Para que não haja, na hora da exposição ou na hora da prece, uma interrupção dos nossos pensamentos. Dados os recados, vamos então nos preparar para a exposição de hoje. E como nos preparamos? Fazendo uma prece. Então, se quiserem fechar os olhos, sintam-se à vontade. E a prece que escolhi, olha como eu sou pretensiosa, eu escolhi. Com certeza a espiritualidade deu uma folhada aqui para mim. É sobre paciência. Senhor, é sofrido esperar algo que não acontece. Eu preciso de forças para vencer a ânsia da espera e deixar para a hora certa o que não é para agora. É difícil aceitar a tua vontade. No entanto, esperar depende apenas de mim. Se considerar a espera sem importância, o que aguardo perde o sentido de necessidade. Não oprime o sistema nervoso, nem me cria problemas. Rogo, pois, Senhor, que me venha a tua força de mansinho, transformando-me e dando-me paciência. Vou me esforçar e muito, e a partir desse momento terei esperança. Expressei o que queria e me sinto aliviada. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja. E nessa tarde, que não é por acaso, a Mônica, nossa amiga, nossa colega, vem fazer a exposição doutrinária baseada no livro Pão Nosso, cujo título é Ansiedades. Vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar muito. A nossa oração veio bem a calhar, né? Falando em paciência, em ânsia. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, os que estão aqui no salão, os que estão nos escutando, assistindo através do nosso canal no YouTube.
Bem, então vamos aproveitar esse momento, vamos elevar nosso pensamento, vamos esvaziar o nosso coração de sentimentos ruins, vamos relaxar e vamos pedir a Jesus e à nossa espiritualidade amiga que conduza o nosso estudo, porque todos nós temos um objetivo aqui em comum. Nós estamos aqui para conhecer, para aprender, conseguir praticar o que a gente escuta aqui, ao sairmos, levar esse pequeno tema como reflexão para as nossas vidas, para a gente mudar algumas coisas que ainda não conseguimos fazer ou que ainda nos incomodam muito e que a gente não sabe como vencê-las, como conduzir no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, como nós já falamos aqui, o nosso assunto é ansiedade. E que a gente escuta muito falar hoje em dia, que é o mal do século. Bem, mas a gente, né, vai procurando, a gente estuda, a gente procura livros que possam nos dar algum norte sobre o assunto, e alguma coisa nos diz, né, desse pequeno estudo, que a coisa não é tão ruim. E, embora a ansiedade hoje, né, seja dita como o mal do século, ela sempre existiu. Então, isso aí já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, né? Não é nenhuma novidade, certo? Sempre acompanhou a humanidade. Então, antes de nós começarmos a nossa reflexão, nós vamos ver um conceito de ansiedade retirado de uma revista médica, que diz o seguinte, que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A ansiedade é tida como uma reação inerente ao ser humano, já que ele pode auxiliá-lo a se proteger de perigos, e ela torna-se patológica quando passa a fazer parte inexorável da vida da pessoa, assumindo um caráter generalizado e interferindo no funcionamento saudável da sua vida. Então, paramos um pouquinho aqui, tá? E vamos estudar um pouquinho sobre esse conceito de ansiedade. Então, nós já sabemos que ela faz parte da humanidade, e que é algo inerente a nós. Por exemplo, eu estava aqui há 1 hora, sentadinha, para fazer a exposição doutrinária, e eu posso garantir para vocês que eu estava ansiosa. Né? A gente fica ansioso diante de uma situação desagradável ou perigosa. Esse desagradável aqui é o momento que se aproxima, que a gente não sabe o que vai acontecer, e que, às vezes, são as situações que, depois que se resolvem, nos trazem até uma tranquilidade, uma felicidade, enfim. Mas, no momento que antecede, a gente fica ansioso. E isso é normal e é inerente a todos nós. Qual é o problema maior da ansiedade e que hoje é dita como o mal do século? É quando ela fica patológica, ou seja, quando ela se transforma numa doença em nós. E que a gente não consegue conduzir a nossa vida, dirigir a nossa vida, porque nos atrapalha. E aí vem uma série de consequências, onde entra a doença, enfim. Então, é isso que nós temos que diferenciar. Essa ansiedade que todos nós sentimos, que é inerente a nós, ela é considerada normal, diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. O medo faz parte, nós temos que sentir medo, porque se nós não sentíssemos medo, nós íamos atravessar uma rua e nós não íamos nem olhar para os lados, né? Nós íamos sair na madrugada, sem rumo, né? Sem perigos, e assim a gente ia enfrentar as situações, e que não é assim também. Nós temos que ter uma cautela, nós temos que ter cuidado, e o medo, então, faz com que a gente dê uma freada. Não é bem assim, né? A gente não pode fazer o que bem quer, porque vai ter consequências mais graves. Bom, e como exemplo, então, nós temos esta ansiedade dita normal nas horas que antecede uma entrevista de emprego,
Nós ficamos nervosos, ansiosos, se vai dar certo, se não vai dar certo. A publicação dos aprovados num concurso, será que eu passei, não passei, fui aprovado. O nascimento de um filho, né, se vai dar tudo certinho, como é que vai vir o bebê. Então, a gente fica ansioso também nesse momento. Uma viagem que a gente resolve fazer, seja ela de carro, de ônibus, de avião, vai dar certo, vai estragar o carro, vou perder minhas malas no aeroporto, enfim. São várias coisinhas que passam e que a gente consegue passar sem nos atrapalhar muito. Uma cirurgia delicada, um revés econômico, porque às vezes, né, parece que está tudo muito bem e a coisa se desacomoda. Bom, então, nós estamos aqui, nós já sabemos, nós espíritas, que o nosso planeta, a nossa casa, a Terra, ela é um planeta de expiação. O que significa isso? Que nós viemos expiar. Nós não estamos perfeitos, nós estamos ainda numa caminhada muito longa, então nós viemos para cá, isso aqui é uma escola, então a gente vem para aprender muitas coisas. Então a gente sabe que nada é fácil. Ilusão a nossa, acharmos que tudo vai transcorrer do jeito que nós queremos, que a gente vai ter o controle de tudo, é uma ilusão, nós não temos o controle de nada, porque a nossa vida ela não é assim. Nós estamos aqui nessa passagem e a nossa vida está sempre sofrendo mudanças, né? Tem períodos que está tudo muito tranquilo, daqui a pouco vem uma tempestade. Então, são essas vicissitudes que nós temos que enfrentar e passar. E, para isso, nós temos que ter o quê? Tranquilidade, calma, desacelerar. Porque, senão, aqui diz que, nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio. E, mesmo que ele não seja superado, favorece sua adaptação às novas condições de vida. Né? Então, eu tive um revés econômico. Minha vida estava tão boa, minha casa era maravilhosa, eu tinha o carro do ano, eu tinha isso, eu tinha, e simplesmente a coisa mudou. E eu tive que me adaptar a andar de ônibus, ou ter um carro mais inferior, tive que vender a minha casa grande e comprar uma pequena, ou tive que vender a minha casa e tive que alugar uma. Isso acontece e pode acontecer. E, para isso, nós temos que estar preparados. Sofremos, passamos por essa ansiedade, por esse turbilhão de sentimentos. E isso vai gerar o quê? Inquietação, apreensão, pode nos dar falta de ar, parece que o ar não entra, palpitações, tremores, sudorese, desconforto gástrico, né? A gente não consegue sair do banheiro, enfim, dores musculares, alterações de sono e de apetite. Que são coisas que mexem com o nosso organismo, com a nossa mente, mas que a gente consegue passar por esse momento não tão feliz na nossa vida e que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. A coisa começa a complicar quando eu começo a ter crises de ansiedades contínuas, gerando uma síndrome do pânico. Então, eu sinto uma angústia, eu tenho um medo intenso, eu tenho pânico, eu não consigo mais me socializar, eu não consigo mais sair de casa porque eu tenho medo, eu tenho um pensamento catastrófico, eu só penso coisas ruins, e eu começo a adormecer meus braços, minhas pernas, minhas mãos, meus peitos, meus pés, dor no peito, taquicardia. Muitas vezes a gente vê as pessoas pararem no pronto-socorro, nas UPAs, né, achando que está infartando, e chega lá, é apenas uma crise de ansiedade, de pânico. Uma fadiga extrema, então eu estou sempre cansada, eu não tenho ânimo de fazer nada, muitas vezes nem de tomar banho, e isso já vai também, esses fatores, esses sintomas já vão nos levando a uma depressão. Sensação de desmaio e de morte iminente, a qualquer momento eu vou morrer. E sensação de estar enlouquecendo. E aí nós nos perguntamos, foi para isso que a gente veio aqui?
Nós viemos aprender, nós viemos passar por essas situações, né? Mas nós temos ferramentas, sim, de passar por elas sem entrar numa crise de pânico. Sentir o medo, sim. Mas nós precisamos o quê? O que fazer para não chegar a isso, que é o que está acontecendo hoje. E isso não tem idade, porque se nós observarmos, principalmente para os professores, eu que sou professora e muitos outros aqui, a gente percebe a cada ano que as nossas crianças já estão sendo medicadas para esse transtorno. E por que elas estão sofrendo isso? Porque, infelizmente, as nossas famílias estão desestruturadas. Se elas não conseguem encontrar o equilíbrio para vivenciar essas situações, elas são o modelo, e elas estão passando isso para as crianças. Como que a minha criança é ansiosa se ela vê o pai, a mãe ou a família ansiosa? Então, a gente percebe que as pessoas, cada vez mais, estão tomando medicamento, está fugindo do controle, e nós precisamos ver por quê. Aqui a gente viu a parte física, a parte da nossa matéria. E para isso existem diversos tratamentos e nós precisamos ter a humildade de procurar um médico que vai nos auxiliar, um médico psiquiatra que vai nos receitar medicações. Para quê? Para que a gente possa, naquele momento que a gente está vivendo, de pânico, para a gente poder relaxar, para a gente poder desacelerar, para depois, então, fazer a terapia, procurar saber o que está causando tudo isso, por que nós nos encontramos assim, por que nós não estamos conseguindo controlar a nossa vida diante de algumas situações. Então, nós temos que ser humildes e procurar, sim, os profissionais da saúde. A medicina, a ciência, ela está aí para nos auxiliar, nos ajudar. Muito bem. Agora nós vamos ver a parte espiritual, porque todos nós aqui somos espíritos. E por que isso acontece? Somos espíritos, já viemos aqui várias vezes, já reencarnamos, estamos numa encarnação nova. Por que então a gente já era para ser sabedor de alguma coisa, sentir no nosso íntimo, trazer alguma bagagem, embora a gente não lembre do que a gente viveu em vidas passadas? Por que a gente não consegue controlar tudo isso? O que acontece conosco? Como é que nós podíamos tratar o nosso espírito? A gente já se perguntou por que nós somos tão ansiosos? A gente já se perguntou quais são essas causas? Porque no momento que a gente está no furor ali, a gente não consegue realmente pensar. Então, como eu já falei, é necessário a ajuda profissional, de um psicólogo, de um médico, psiquiatra, enfim. Mas depois que a coisa vai acalmando, nós precisamos refletir sobre essas questões. Por que eu não consigo me controlar? Por que eu tenho essas crises de ansiedade? Por quê? Bom, a primeira coisa que eu aconselho, né, nós que somos espíritas, o que eu aconselho? Que nós procuremos uma casa espírita. Por que uma casa espírita? Eu falo isso porque eu também já fui muito ansiosa, eu também já utilizei remédios para poder enfrentar isso tudo aqui que a gente conversou agora, e foi aonde eu me deparei com uma casa espírita. Porque eu já tinha ido a médico, eu já tinha ido a psiquiatra, eu já tinha tomado remédio, e nada acontecia, né? Eu tinha muito medo, eu tinha essas crises horrorosas, eu também parei em UPA, na época não era UPA, porque eu também achei que estava infartando, eu não conseguia controlar. E por que então uma casa espírita? Seja o que for, nós estamos falando aqui numa casa espírita porque nós somos espíritas. Porque nós vamos começar a estudar. E o que é esse estudo? Que estudo é esse? É onde nós vamos encontrar algumas respostas para a nossa vida espiritual. Então, muitas dessas crises que a gente sente hoje aqui, né, nessa encarnação, podem ser pretéritas,
a gente pode trazer na nossa bagagem de outras vidas. E muitas delas nós adquirimos aqui, nessa encarnação. Por isso a necessidade do estudo dentro de uma casa espírita. Por que muitos de nós têm um espírito triste? Por que a tristeza? Às vezes nós estamos passando por essas situações tristes, mas às vezes parece que está tudo bem, né? Está tudo indo, fluindo legal, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, tudo está indo tranquilo. E por que então que eu tenho essas crises de ansiedade? Por que será? Então, o estudo também vai nos dar essa resposta. Por que essa tristeza? Da onde vem essa tristeza? Excesso de cargas e informações negativas. Hoje, mais do que nunca. Por isso que a ansiedade é o mal do século. Porque aquele aparelhinho, né, a tecnologia maravilhosa que nos facilita muito a vida, ela também é mal usada. Porque a todo instante está jorrando informações. Informações boas, positivas, mas muito mais informações negativas, desastrosas, que nos geram um medo, uma tristeza, uma angústia que a gente não sabe lidar. Então, o que acontece? Nós todos, se nós formos fazer um percentual, e isso está como é que é? Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde, se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar lá que 45% das pessoas estão vivendo, estão ligadas no passado. Que o passado não vai nos trazer nada. O que foi, foi. O que a gente já fez, já fez. O importante é a gente se dar conta, agora, sábado passado, a nossa colega falou, a colega Denise, sobre o remorso. Então, sentimos o remorso, isso já é um grande passo. Nos arrependemos daquilo que a gente fez, nos arrependemos. Só que aquilo vai ficar ali. Nós podemos começar a fazer tudo diferente. Procurar não ferir mais ninguém com aquilo que a gente fez, com o ato que a gente fez, praticou, enfim. E outros 45% está preocupado com o quê? Com o futuro. Que futuro? Por que essa preocupação que a gente tem, pré-ocupação, de uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, se vai chegar? E 10% está preocupado com o hoje, com o presente. Porque aquilo que eu estiver fazendo hoje é o que eu vou colher no meu futuro, no amanhã. No outro sábado retrasado, o nosso colega Paulo falou sobre a semente, que é bem isso aí. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que plantar, aquilo ali vai germinar e eu vou colher. Então, eu não tenho que estar me preocupando com o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que me preocupar agora, no aqui. O que eu estou fazendo hoje? O que já foi feito, foi feito. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, e aí tem essa tristeza do espírito, e a gente não se dá conta dessa tristeza que invade, essa angústia que invade, e aí entra o quê? Uma obsessão espiritual. E o que é uma obsessão espiritual? Para quem está vindo aqui pela primeira vez, né? Não vamos nos deter nisso, porque não é o nosso assunto. Mas, o que eu posso informar para essas pessoas que nunca ouviram falar sobre obsessão? Quando nós estamos assim, nós abrimos uma porta. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos tristes, quem é que fica ao nosso redor? Se nós somos espíritos, nós temos espíritos que já desencarnaram, que já sabem da sua condição, que estão muito bem no plano espiritual, estão lá estudando, estão aprendendo, porque a vida lá é igual aqui. Mas nós temos aqueles espíritos, aqueles irmãozinhos que ainda não se encontraram no plano espiritual. E muitas vezes eles estão por aqui. Deve ter vários aí sentados entre nós. Uns de boa aqui para aprender, mas outros estão aqui desejando que eu erre, que eu fique gaguejando, que eu esqueça o que eu tenho que falar, porque é bem assim. Então, a gente abre essa porta e eles sentam com a gente.
Então, se eu sou um espírito que estou sempre para baixo, né, que estou sempre com esses pensamentos catastróficos, né, que não me ajudam, que quero ficar sentada, chorando, me vitimizando, eu sou a pessoa mais infeliz da face da Terra. O outro não, porque o meu problema é maior. O que eu vou, quem é que vai sentar comigo? Vão ser esses espíritos. E a gente não se dá conta que eles estão ali, então eles estão forçando a barra para que a gente fique assim, juntinho, junto com eles. Então é quando eu quero vir na casa espírita, eu não consigo, porque acontece alguma coisa. É quando eu quero, agora eu vou estudar na casa espírita, os horários, nenhum serve. Por quê? Porque eles estão ali junto com a gente, fazendo de tudo para que a gente não saia dessa situação. E nós temos que educar a nossa mediunidade. Como assim mediunidade? Não é só alguns que têm? Não. Todos nós temos mediunidade. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos mediunidade. Então, nós precisamos nos educar também. Ora, eu estava tão bem, eu estava tão feliz, de repente eu fiquei tão triste, o que será? Sem motivo. Então, já é um alerta. Jesus nos coloca no Evangelho, né? Orar e vigiar. Então, a gente tem que estar sempre atento. Mas eu estava legal, por que agora eu estou assim? Vamos ver o que está acontecendo? E isso, a casa espírita, é uma ferramenta para nós. Ela vai nos ajudar e muito. Porque aqui dentro da casa, além do estudo, nós temos outras coisas que a casa nos oferece. Eu não estou conseguindo viver sem a pessoa que desencarnou, né? Um familiar que tenha desencarnado, um familiar próximo, ou um grande amigo. Eu estou sofrendo. Claro que a gente sofre, mas a gente tem como pedir ajuda. Se a gente chegar aqui na casa espírita, nós temos uma reunião que é somente para as pessoas que estão vivendo o luto naquele momento e que não estão conseguindo superar. A minha vida dentro de casa é complicado, com meu esposo, com meus filhos, nada dá certo, meu marido não me entende. Nós temos aqui uma vez por mês o encontro de mulheres. Porque as mulheres se entendem, não é? Homens e mulheres são diferentes. Homens têm uma forma de sentir, as mulheres têm uma outra forma de sentir. Então, nós estamos aqui para nos ajudar. Porque eu tenho o vício do cigarro, eu tenho o vício da bebida, eu sou um dependente químico, eu preciso de ajuda, como é que eu faço? A casa espírita também tem. Eu queria tanto relaxar. Antes de começar a exposição, como é que nós estávamos aqui? O silêncio, a música tocando, o som do piano. A gente não começa a se sentir bem, parece que a gente vai criando uma força, né? Uma paz interior, que é isso que a gente quer. Mas só que as nossas preocupações são todas materiais. E é claro que a gente precisa se preocupar, sim, com elas. Eu não posso me estender. Então, eu trouxe aqui, nós temos assim, uma infinidade de livros, uma literatura espírita maravilhosa, romances, tudo que a gente possa imaginar, né? Mas, assim, para mim, particularmente, o Evangelho é um remédio que eu estava há pouco falando com a colega. O Evangelho é algo assim que trava a minha ansiedade. Então, eu trouxe aqui um capítulo pequenininho, que é o capítulo 6 de Mateus, e que Mateus nos coloca assim, quer dizer, Jesus coloca, e Mateus, então, nos deixa por escrito as palavras de Jesus. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste. Muito mais a vós, homens de pouca fé. Esse capítulo 6, eu estou no versículo 30, 31, 32, 33 e 34. E em casa, quem tiver o Evangelho, por favor. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? O que beberemos? Ou o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios porque era o povo da época, né? Procuram de certo vosso Pai Celestial, bem sabe
Porque todas essas coisas os gentios procuram. Somos nós, né? De certo, vosso Pai, Jesus, Deus, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Claro, se nós estamos aqui, num planeta Terra, nós precisamos, sim, das coisas materiais. O nosso corpo precisa se alimentar, o nosso corpo precisa se abrigar, o nosso corpo precisa ir ao médico, precisa tomar remédio. E isso tudo, eu preciso de quê para isso tudo? Eu preciso ter meios para que eu possa ter uma forma de sobreviver materialmente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos interpretar isso aí, né? Porque essa linguagem assim meio rebuscada, né? Muito antiga, a gente meio que se atrapalha. O que isso significa? Bom, então eu não vou me preocupar com mais nada, né? Eu vou deixar nas mãos de Deus, vou me sentar na cadeira e vai vir o alimento, né? Vai vir a roupa, vai vir não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que ele está nos dizendo. Ele está mandando, primeiro, nós nos preocuparmos com o seu reino e com a sua justiça. E o que é o reino de Deus? O que é a justiça divina? É o que a gente aprende aqui no Evangelho. Então, no momento que eu começo a entender, a compreender o que Jesus quer de nós, e eu coloco em prática, e que não é fácil, e que não é da noite para o dia, mas no momento que eu coloco em prática, é uma responsabilidade de cada um de nós. Bom, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para o outro, é isso que eu quero para o coletivo. É isso que eu quero para a humanidade. Então, aí, essas outras coisas que a gente se preocupa tanto ao ponto de ter uma crise de pânico, de ansiedade, porque eu não sei se eu vou conseguir amanhã, porque eu não sei, e porque eu quero comprar, e porque eu não sei o quê, porque eu quero viajar. Isso tudo é muito bom, é ótimo. Deus, Jesus, nos proibiu disso nessa vida? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Jesus quer abundância, vida, abundância. Mas nós primeiro temos que fazer o quê? A nossa parte. Esse pequeno estudo, essa pequena reflexão, eu poderia dizer, bom, eu não vou nem me preocupar, nada de ansiedade, vou entregar para Deus. Eu ia chegar aqui, Deus não ia fazer esse milagre, não. Porque quem faz o milagre somos nós. Basta que a gente faça o quê? A nossa parte. Então, todos nós somos responsáveis. Então, a gente fazendo a nossa parte, é com o estudo, é com o trabalho, é com as oportunidades. Uns têm mais oportunidades, outros menos, enfim. Nós precisamos ajustar isso aí na nossa vida, nos darmos conta disso e, então, começar com a nossa caminhada. Eu coloquei aqui a... Não coloquei nada. Nós temos a questão 132 do Livro dos Espíritos, para quem não conhece. A questão 132, rapidinho, gente. Kardec questiona, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Estamos longe ainda. Para uns é expiação. Então, nós estamos aqui espiando. Às vezes as coisas são bem mais difíceis do que o outro, enfim. Para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E continua, nós não vamos além. Então, essas vicissitudes, gente, nós temos que passar. Ninguém, até hoje, aqui no planeta Terra, teve uma vida plena, uma felicidade plena. Ainda não atingimos isso. Então, nós temos que estar preparados para essas intempéries, para essas mudanças bruscas que às vezes acontecem na nossa vida e a gente pergunta, por que eu? Por que comigo?
Então não cabe a nós. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso trabalho, isso é o reino de Deus. E no momento que a gente faz a nossa parte, então a gente entrega. Bom, eu fiz tudo o que eu podia. Então agora, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Então aí, com certeza, nós vamos ser, como sempre, muito ajudados. Às vezes a gente não enxerga isso, a gente não vê isso. Agora, uma coisa eu digo, a ansiedade é a contramão da fé. Porque a gente diz que tem fé, mas a gente não tem. A gente diz que confia em Deus, mas a gente não confia. Porque se a gente tivesse fé e confiasse, a gente não entraria numa crise de pânico. Não é verdade? A gente ia achar o equilíbrio. Claro, com dor, dói, a gente sabe de tudo isso. Mas, como é que a gente faz isso? Muitas vezes meditando, refletindo. E aqui na casa, como eu já falei, a gente tem vários departamentos, várias áreas que podem nos ajudar. E mais, nós podemos também aqui na casa receber o passe, que é o que nós vamos fazer agora. O que é esse passe? Ah, o passe da Vera, o passe da Elisângela? Não, elas são instrumentos. Elas estão apenas servindo de instrumento para a espiritualidade amiga. Então, a espiritualidade é que vai nos passar essa paz, essa força, essa fé, essa confiança. O que mais que a Casa Espírita pode fazer por nós, além do estudo, além do passe? Assistir uma exposição doutrinária, porque isso faz com que a gente comece a pensar, a refletir. Esse é o sentido de estarmos aqui, né? Que muitas vezes, né, a gente lê, não adianta nada eu ficar lendo o Evangelho, que a gente sabe que é difícil. Eu peguei aquele Evangelho, não entendi nada, vou largar e não quero saber. Essa é a vantagem de nós estarmos aqui, porque aí nós vamos aprender a interpretar o que Jesus quer de nós. Porque ele deixou nesse livrinho aqui, ó, tudinho. Só que a gente não sabe ainda. Então, a gente tem que procurar nos informarmos, estudarmos, meditarmos, refletir, fazer a troca. Porque o que está acontecendo? Essa ansiedade, além de nos prejudicar, que está aqui no livrinho, que vocês podem ler depois, o capítulo todo, o que ele nos diz aqui? Que essa ansiedade, ela não vai construir nada. Ela não vai nem nos melhorar, pelo contrário, e nem vai melhorar o planeta. Porque nós ficamos cada vez mais violentos, a gente não pensa mais. Vocês já repararam nisso? Aí as pessoas dizem assim, meu Deus, a gente não evoluiu nada. Não, a gente evoluiu muito. Era muito pior. Só que o que acontece? Com toda essa tecnologia que nós temos hoje, com esse celular, com a internet, com tudo, nós não acompanhamos essa evolução. Então, a tecnologia está lá, a ciência está lá, muita coisa está lá na nossa frente e a gente está em passos lentos, devagar, parece que nós não estamos fazendo nada. Por quê? Porque se a gente está no trânsito, a gente se altera, a gente já xinga, a gente acha que tem razão, aí já para. As pessoas estão se matando com um pedaço de pau no trânsito, não é verdade? A gente vê essas notícias. Ah, aconteceu um problema lá, pum, pegou um pedaço de pau, pá. O outro pega uma arma, pá. O outro discute, xinga. O que está acontecendo conosco? A gente precisa desacelerar. A gente precisa parar um pouquinho e refletir e pensar. O que está acontecendo? E viver o agora, que é o essencial. É o que Deus quer de nós, é o que Jesus quer de nós. E a gente sempre fazendo a nossa parte, porque a gente sempre está cuidando do outro, né? E a gente não se dá conta do que faz. E não é coisas grandes, nem coisas boas e nem coisas pequenininhas, que a gente diz, isso aqui não tem problema. Tem sim, tem problema sim. Se não é correto, se não é certo, eu não tenho o que fazer. Ah, mas todo mundo faz, não me interessa. Que nem diziam nossos pais, nossos avós, né? Eu não sou todo mundo. Eu vou fazer o que é certo. Ah, mas todo mundo faz. Eu não vou fazer. Então, essas coisas é que a gente tem que se dar conta. Então, a necessidade da gente trabalhar o nosso espírito, da gente compreender o que a gente está fazendo aqui, porque senão tudo é em vão, né, gente? A gente está só perdendo tempo. E eu acho que a gente não veio aqui para isso. A gente veio para quê? Para a gente se aperfeiçoar cada vez mais, né? E um dia, então, chegar a essa perfeição, que eu acho que é o que todos nós queremos. A nossa perfeição, a perfeição
né, da casa que nós vamos habitar futuramente, que nós não sabemos, que a gente sabe que não é só o planeta Terra, existem várias moradas na casa do Pai. E a gente tem que começar a se preparar. Não é verdade? Bom, então eu não vou tomar mais tempo, que já passou muito, mas eu vou terminar com uma tirinha da Mafalda. Eu adoro a Mafaldinha, né? E aqui ela está exercitando a boa conduta. E a Mafalda diz assim: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino, que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e que sei lá o quê. E a mãe pergunta: inquilino? Que inquilino? E ela responde: esse que a gente tem aqui dentro. Então a gente sabe o que é certo e o que não é certo. Parece uma coisinha de nada isso aqui, né? Mas isso é muito. E aí, como é que nós vamos depois colher alguma coisa? Se a gente está plantando isso. Não é verdade? Então a gente tem que estar muito ligado no presente, muito ligado no hoje, porque é o que a gente vai colher. Então, às vezes, a gente está passando por situações que a gente, por que eu estou passando? Vamos parar um pouquinho e vamos ver o que a gente está fazendo para a gente colher determinadas coisas, né? Determinadas situações. Então, acho que no momento era isso, desculpa se eu me estendi, e vamos sair daqui refletindo sobre essas questões. Obrigada. Nós que agradecemos, Mônica, por essa exposição tão maravilhosa, com tantas reflexões para levarmos para casa, quanta coisa a pensar, quantas coisas a corrigir. Então, nós que somos gratos. Agora, então, pessoal, vamos relaxando mais uma vez, vamos pedindo a proteção, vamos orar também por todas as pessoas cujos nomes colocamos ali nas nossas caixinhas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Vamos também orar pelos nossos amigos, pelos nossos afetos, por os nossos vizinhos, por aquela pessoa que nesse momento vem à nossa mente. Vamos orar também pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas pessoas que estão nos asilos, pelas crianças, por todos eles. E vamos orar por nós. Nós também precisamos da proteção e do amparo de Deus, de Jesus e nossos mentores amigas. Eu trouxe hoje oração do amor ao próximo. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e, vendo-os, não comente os defeitos alheios. Leva de mim a tristeza, mas não entregueis a mais ninguém. Deixa meu coração com a divina fé para sempre louvar o vosso divino nome, e arranque de mim o orgulho e a presunção. Fazei de mim um ser humano realmente justo. Dá-me esperança para vencer todas essas ilusões terrenas. Planta em meu coração a semente do amor incondicional e ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas, para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes e nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, a sabedoria para perdoar e afasta de mim o desejo da vingança. Mantém eternamente meu coração somente o amor. Que assim seja.